O Trump pegou eles. A inteligência americana, ela está há anos-luz na frente do que a gente possa imaginar que é uma inteligência de um país. A começar que o nosso exército, ele não aguenta meia hora de tapa na cara. Quanto mais ter uma inteligência que possa investigar algo sobre qualquer coisa. No Brasil, a gente não tem exemplo de que o exército avançou, investigou. A gente não consegue conter as facções criminosas que crescem dentro do nosso país. Quanto mais investigar ou fazer frente contra outro país. É inaceitável, é inacreditável, mas o Trump conseguiu, com a inteligência americana, criar o roteiro de como ele vai fazer para derrotar os inimigos dele aqui no Brasil. E é muito óbvio. Eu não sei se você percebeu que há pouquíssimo tempo atrás o Trump mandou uma mensagem para o Brasil dizendo que queria constatar que as facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, elas eram grupos terroristas. E por que diabos alguém não ia aceitar isso? Uma facção criminosa sequestra, mata, decola, executa, tem o próprio tribunal, faz chantagem. Por que um país decente não aceitaria qualquer ato contra uma facção criminosa? O Brasil não aceitou. O Lula se recusou a reconhecer o Comando Vermelho como um grupo terrorista. E aí foi a primeira sacada. Como é que o mundo viu isso lá fora? O PCC, por exemplo, ele não é as facções brasileiras não são mais só brasileiras. Elas ganharam tanta força aqui no país que elas conseguiram exportar a corrupção delas, a criminalidade delas, o método operandi delas está em outros países. E esses países querem se defender desse mal que originalmente é nosso. O PCC é primeiro o Comando da Capital, é uma facção nacional. O Comando Vermelho é uma facção nacional. Assim como existem os grupos extremistas de outros países que são deles, mas causam mal no mundo. Atacam outros países e a facção criminosa, as facções criminosas aqui do Brasil não são diferentes. Você não entendeu errado. Então o que o Trump fez? Ele está fazendo com que o Lula se enrole nessa narrativa. A gente percebe claramente que existe um sistema no Brasil que ele pega os poderes, não só os políticos, mas também os órgãos de fiscalização. Existe já um conceito de que as facções criminosas elas investem em advogados, em juízes, em promotores, em coisas que vão estar no caminho dela quando der algum problema. Alguma forma de livrar ela da punição, então ela já vai e investe. E a gente sabe, inclusive o próprio Lula já confessou publicamente que o crime organizado está em todos os lugares, em todos os poderes. Ele reconhece, ele verbalizou isso, essa realidade. E o mundo viu isso agora quando ele disse que não ia considerar o Comando Vermelho e o PCC facções criminosas. E aí você tem que fazer um treinamento do seu raciocínio lógico para entender o que eu vou falar aqui e o que os Estados Unidos vão fazer. Por que os Estados Unidos eles atacam grupos extremistas, grupos como é que eu vou falar? Grupos extremistas, grupos radicais, grupos terroristas em outros países, e eles podem fazer isso. Saem dos Estados Unidos e atacam um país longe pra caralho. Porque existem tratados internacionais. Porque ninguém vai questionar, a não ser o Brasil, como o Brasil fez, ficou do lado do Hamas e não de Israel, um ataque a um grupo terrorista. Ninguém vai questionar um ataque a um grupo terrorista, mas o Lula sim. O Lula faz isso. O que é uma coisa inacreditável. É uma coisa inaceitável. Então, o que está sendo construído agora pelos Estados Unidos é mostrar a aliança do atual governo, é mostrar a complacência da Suprema Corte. Todos os corruptos estão soltos. Os líderes de facções criminosas, depois que o Lula assumiu o poder, não é coincidência, gente. Gente, não é coincidência. Depois que o Lula voltou ao poder, muitos líderes de facções foram soltos. E assim, embora aqui no Brasil tenhamos aí uma população com um nível escolar muito baixo, e por isso é fácil a influência das televisões, das emissoras nessas pessoas,
Lá fora o mundo não vê dessa forma. Está muito fácil de entender o conluio entre esses agentes de poder para beneficiar o sistema que está aí. Foi muito clara a posição deles de tirar o Lula da cadeia para fazer frente ao Bolsonaro. Foi muito clara as afirmações. Vocês imaginam quando a Suprema Corte Internacional for analisar o caso do Brasil e ver que o ministro da Suprema Corte confessou publicamente que ele venceu o bolsonarismo. Olha isso. O bolsonarismo é um lado político. Um ministro da Suprema Corte não pode se meter com isso. Vocês imaginam quando a Suprema Corte Internacional for analisar o caso do Brasil e ver que um ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, bateu no peito do Alexandre de Moraes, e disse assim: missão dada é missão cumprida. Isso são confissões, gente. Essas são confissões. Isso não tem outro nome. Publicamente, eles perderam tanto pudor, eles estavam tão certos da sua oligarquia, do seu poder, que eles não faziam questão de fazer de forma velada. Foi publicamente. Os ministros atuavam politicamente, publicamente. Emitiam suas opiniões publicamente. Sem contar o fato de serem indicações políticas sem poder. Em qualquer país aí, seria um escândalo o presidente indicar um ex-advogado dele. Essa relação não pode existir. Seria um escândalo em qualquer país do mundo alguém chegar a ministro de uma Suprema Corte sem ter sido juiz. A indicação, no mínimo, tem que ser técnica. No mínimo do mínimo. Eu estou errado? Entendem o raciocínio que os Estados Unidos vão usar contra o Brasil? Contra o Brasil não. Contra esse sistema que está no Brasil? E aí existe agora uma coisa que eles já começaram a soltar e eles vão fazer o Alexandre de Moraes, os ministros, sangrarem até ele soltar tudo. Vai matar eles de curiosidade. Vai fazer eles se enforcarem de ansiedade, que é a USAID. Houve interferência dos Estados Unidos, da USAID, nas eleições brasileiras. O próprio país americano já confessou isso. Enviaram milhões de dinheiro para criar uma narrativa. A Rede Globo, cara, é uma concessão pública. Eles têm que perder essa concessão pública quando agem dessa forma. Você não pode ter uma concessão pública trabalhando contra a opinião pública, trabalhando contra a vontade pública, trabalhando contra o interesse da população. Isso não pode acontecer. Isso não pode existir. Então nós temos aí um raciocínio bom, um ciclo bom de informação. Os Estados Unidos vai pegar a linha do tráfico de drogas, vai pegar a linha do que liga os ministros do Supremo Tribunal Federal, a relação política do PT, os partidos de esquerda com as facções criminosas. E no Brasil nós temos casos assim, ó. Como eu falei, a imprensa vendida não explora essa informação, mas tem casos aos montes nas eleições aqui da Bahia para prefeito aqui, recentemente. As facções criminosas ficaram do lado de que... Adivinha de que partido as facções criminosas ficaram ao lado? Do PT. Quando Lula ganhou as eleições, quem comemoraram? Os detentos. Porra, gente. Quantos áudios tem dos faccionados e líderes de facções confessando de que o PT mantinha um diálogo cabuloso? Você imagina a Suprema Corte Internacional pegando tudo isso que eu te contei aqui agora e analisando o caso? Não tem o que pensar. É nítido, notório e público. E pública a relação deles todos. Ou eu estou errado, ou eu estou equivocado. Então os Estados Unidos eles não vão atacar diplomaticamente, fazendo críticas políticas. Eles vão cobrar a responsabilidade do Brasil com o mundo em relação ao combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas. Porque o poder comunista ditador, ele começa com essas milícias, que é o MST, invadindo fazendas,
que são os falsos índios, invadindo fazendas também, que são as facções criminosas que publicamente apoiam a esquerda, apoiam o Lula, apoiam deputados e senadores de esquerda. Então você imagina esse cenário indo para internacionalmente, essas informações sendo analisadas internacionalmente. A história do Brasil, o mundo conhece. O Brasil exportou corrupção. Não foram só agentes brasileiros que participaram das corrupções do PT. Agentes internacionais também. E estão presos. É porque aqui no Brasil não se prende corrupto. Aqui no Brasil não se prende corrupto. Mas muito em breve esse ciclo vai se fechar. É questão de tempo e eles sabem disso. É questão de tempo até esse ciclo se fechar e eles vão começar a fazer uma acusação verbal. E aí existem dois grandes riscos. É o Lula venezuelizar de vez o Brasil, e aí a gente tem que contar de que o exército seja de fato um exército de bananas e não um exército comunista, e também não aceite entrar na onda do Lula. Temos que acreditar nisso, que ele não consiga, eu acho que ele não consegue esquerdizar, venezuelizar o Brasil. Eu acho que ele não consegue. Então a gente tem que contar que isso não aconteça, ou ele vai cair de vez, e aí o Brasil, e o mundo, e aí vai ser assim um efeito manada, porque o Lula caindo, sendo preso de forma internacional, ninguém vai segurar a onda. Ninguém vai segurar a onda. Não vai ter ministro, não vai ter senador, pode espernear o que for. Pode espernear o que for, irmão. Os Estados Unidos conseguem entrar no Brasil e pegar uma pessoa assim, ó, venha. E ninguém se mete. E vou falar mais. A ligação do exército americano com o exército brasileiro é muito antiga. E infelizmente, eu digo infelizmente porque, embora nesse momento possa nos beneficiar, o nosso exército não tem autonomia, não tem o que eles sempre falam aí, né? Autonomia, soberania, não tem, porque um dos pilares da soberania é seu exército forte. E eles não investem no exército. Muito pelo contrário, né? O exército americano tem uma influência muito grande sobre o nosso exército. Então é capaz do próprio exército americano pedir, o Trump pedir ao exército brasileiro, eu quero a cabeça do Alexandre de Moraes. E eles vão dar, irmão. Eles vão dar. Não tenha dúvida disso. Vocês entenderam? Se você entendeu, eu quero te pedir, antes de terminar essa live, se você gostou, se você entendeu, gente, compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder. Se o som tá bom, o áudio tá bom, comenta para mim aí, que tá legal. Bota para mim qual a sua cidade, qual o seu estado, para a gente possa continuar esse debate em outras vezes. Aqui, todo dia, às 11 da noite, a gente vai voltar a fazer as nossas lives. Beleza? Forte abraço a todos vocês. É assim que o Trump vai pegar o Lula e os esquerdistas aqui do Brasil. Forte abraço.